Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Aleluia. Aleluia. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Até aí, querido. Pode sentar. Aleluia. Nós temos aqui um texto que nos remete a um tempo em que houve um silêncio profético de 400 anos. Entre Malaquias e Mateus, essa página branca que tem na sua Bíblia, não tem uma página branca na sua Bíblia? O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Então, depois de Malaquias, nós temos uma página em branco. E logo depois dessa página em branco, nós temos o livro de Mateus. O que significa essa página em branco? Essa página em branco significa que durante 400 anos não houve nenhuma manifestação da parte do Senhor. O Senhor não falou ao ser humano, o Senhor não falou ao homem. Existem muitas especulações acerca disso, existem muitos teólogos que querem dizer o que aconteceu nesse período de 400 anos, mas eu aprendi, inclusive o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele nos fala que aonde a Bíblia cala, nós devemos também nos calar. Não há nada que nos diga o que aconteceu nesses 400 anos. Nós só sabemos que não houve profecia, não houve a voz de Deus para o homem, para a humanidade. E logo, esse texto de João, falando que apareceu João pregando na Judéia, este período foi justamente logo após o período de 400 anos de silêncio. É chamado também de período interbíblico. É o período que não houve profecias, nem nenhuma manifestação. Então, Mateus 3, quando acontece assim, quando diz assim, e naqueles dias apareceu João Batista, e naqueles dias está falando de quando acabou o período interbíblico.
quando acabou o período de silêncio, aí escreveu Mateus, dizendo que apareceu João Batista pregando no Jordão. E a fala de João Batista, ela era um anúncio, o anúncio de que viria alguém, que viria o Cristo, e que o Cristo era maior do que ele. E a mensagem de João Batista no deserto era: arrependei-vos. Este era o discurso. E eu quero te perguntar nesta noite que, diante da realidade do Brasil, diante da realidade do Brasil e do mundo, como você se sente? O que você sabe daquilo que está por vir? Foi pregado aqui pelo pastor Jean que nós devíamos conhecer a Bíblia, porque vai chegar um tempo que nós vamos viver daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós sabemos. Esta palavra nas nossas mãos, ela será proibida. Então, como você se sente diante da realidade que você tem visto? E aí, eu te pergunto, você consegue ver Deus neste mundo tenebroso? Você consegue ver Deus diante de todos esses acontecimentos? Você consegue ouvir a voz de Deus numa sociedade pagã, numa sociedade em que o evangelho é escarnecido? Você consegue ouvir a voz de Deus numa época em que discussões e leis que são contra a palavra, que são contra o reino de Deus, está imperando na face da terra? Eu quero dizer para você, como ministro do Evangelho e estudante da palavra de Deus, profundamente, eu quero dizer para você que eu consigo ver Deus em tudo isso. Eu consigo ver Deus na blasfêmia, eu consigo ver Deus nas leis que estão sendo autorizadas, eu consigo ver Deus numa sociedade incrédula, pagã. Eu consigo ver Deus no rumo que está tomando a história. Porque se você mergulhar os seus ouvidos na unção do Espírito Santo, você não vai dizer apenas: que notícia terrível. Você vai dizer: que notícia terrível, mas você vai dizer: mais uma profecia está se cumprindo. Ao invés do pavor repentino, que a Bíblia diz: não temais o pavor repentino, e nem a assolação quando vier. Nós estamos vivendo o pavor repentino e estamos vivendo a assolação. Mas o nosso posicionamento diante desses fatos terríveis que têm acontecido é um só: Ele está voltando. A nossa posição é: eu conheço a profecia, eu sei o horário espiritual, eu sei a que hora nós estamos. É diferente daquele que apenas vê a notícia. É diferente daquele que apenas vê o comentário e não conhece o que está acontecendo. Mas nós, a igreja de Deus,
mais do que nunca, se nós já tínhamos a obrigação de conhecer as Escrituras, agora é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos conhecer as Escrituras, porque nós somos a árvore cujas folhas são remédio para nações. Vai haver um desespero na terra, e eu e você somos remédio. A igreja de Deus vai ser o remédio para essa terra, porque nós conhecemos as profecias. Nós vamos nos preparar, nós vamos atentar para o relógio espiritual, nós vamos olhar para Israel e nós vamos ficar na nossa posição. Porque todas as vezes que havia apostasia, todas as vezes que havia um caos religioso, todas as vezes que havia um caos político, injustiça, leis que eram aprovadas para a destruição da nação, para a destruição do povo, toda vez que acontecia isso, Deus enviava um profeta. Deus enviava alguém que dizia: calma, que dizia: se preparem. Primeiro ele mandava alguém avisando: se prepare para o que vai acontecer. Se você ver na Bíblia, todas as vezes que aconteceu um marco importante para a humanidade, se levantou um profeta e disse: vai acontecer. Se prepara, porque vai acontecer. Nos dias de Noé, querido, nunca tinha chovido na terra. A geração diluviana era uma geração igual à nossa. Por que Jesus falou? Será no Sermão do Monte, quando Jesus já estava quando Jesus já estava nos seus dias finais na igreja, na terra, ele falou assim: olha só, gente, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma coisa para dizer para vocês. Prestem atenção. Será igual aos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? A ciência se multiplicou nos dias de Noé. No dia de Noé, eles aprenderam a mexer com ferro, com cobre, com prata, com ouro. O homem o homem subiu de uma maneira impactante. Houve uma evolução na terra. E o homem se ensoberbeceu. O homem achou que ele não precisava de Deus. A mesma coisa acontece conosco nos dias. É por isso que o Senhor apontou para os dias de Noé. Porque nós somos autossuficientes. O homem, ele acha que ele pode tudo. Ele consegue tudo com as suas mãos, com a ciência, com a tecnologia. Gente, isso já aconteceu nos dias de Noé. E nunca havia chovido. A geração diluviana, não tinha uma razão sequer para acreditar que viria um juízo sobre eles. Quanto mais com água. A terra de vez em quando soprava um vapor e mexia com a vegetação. E ali a terra se umedecia. E dali a vida era gerada. Mas chuva, olhar para o céu e escurecer e chuva descer, nunca tinha acontecido. Como aquele povo ia acreditar? E aconteceu muitas das vezes. Eles queriam, mesmo sem acreditar, eles zombavam. Será que nós estamos sendo zombados?
Será que existe zombaria contra a igreja? Nos dias de Noé também havia. E eles queriam, e o interessante para nós é que Noé tinha a medida de tudo, Noé tinha os centímetros de tudo, Noé tinha a forma como as pessoas e os animais iriam entrar naquela arca. Gente, foi algo assim fenomenal o que aconteceu com Noé. E ele recebeu a planta de Deus. É por isso que muitas das vezes você vê um líder espiritual, um pastor, dizendo: não pode ter impureza no altar. Aí alguém diz assim: mas o que tem? Nem foi tanto assim. O líder recebeu de Deus a planta, gente. Noé recebeu a planta. Se a mulher dele dissesse: olha, tem aí 10 centímetros, mas não é 10 não, é 5. A altura da janela não precisa ser nessa altura, pode ser na outra, fica melhor, ventila melhor. Nenhuma opinião servia para Noé. Por quê? Porque ele era altivo? Porque ele era o dono da situação? Não. Nenhuma opinião servia para Noé, porque Noé tinha a planta. Ele tinha planta. Deus falou com ele: é assim e é assim. E eu vou vir neste tempo, nesta época, coloca a sua casa, coloca a sua família, coloca seus filhos e as mulheres dos seus filhos, e daqui a tanto tempo acontecerá assim. Todo juízo, querido, é anunciado pelos profetas. Noé foi o profeta do dilúvio. Quantas pessoas ouvem você dizer: a volta de Jesus está às portas? Mas lá no fundo, algum de nós, vamos dizer: eu já ouvi tantas vezes. Alguns de nós vamos dizer: mas como será isso? Como se dará isso? Na nossa incredulidade. Mas aquelas pessoas que não acreditaram, elas ficaram do lado de fora, porque a porta, ela foi betumada por dentro. E aquela geração, ela era igual à nossa. Igual. Promíscuos, levianos, mentirosos, amantes de si mesmo, sem temor a Deus. E Noé achou-se fiel e colocou toda a sua família na arca, no improvável, na loucura de Noé, porque ele era chamado de louco. Que loucura santa, que loucura boa. Se alguém disser: você está louca, porque ele virá. E aí nós temos, o Senhor, Ele nos deu a planta da sua obra. Ele nos deu a planta da sua igreja. Ele nos deu a planta da igreja que será arrebatada, querido. Não adianta dizer, não precisa de santidade, porque Ele já deu a planta. Porque Ele já disse: sem santidade é impossível ver a Deus. Por que a igreja vai se render? Por que a igreja vai se render a vãs filosofia, a vãs teologias?
Por quê? Se a planta original está conosco, foi Ele que falou. Tem que caminhar. Foi Ele que falou. É assim que se procede, é assim que eu quero. A vida de santidade é ordem de Deus, não é ordem do pastor, porque se fosse ordem minha, era fácil. Mas é ordem de Deus. Então, querida, aguce os seus ouvidos, peça assim, Espírito Santo, você pode dizer comigo, Espírito Santo, venha sobre os meus ouvidos, que eu possa ouvir a palavra, e ela possa ficar retida no meu coração. Unge os meus ouvidos, porque às vezes, nós que pregamos, sentimos que, meu Deus, será que entenderam? Será que penetrou no íntimo do coração? Será que conseguiram ver a seriedade desse momento? Aleluia. E logo após, nós estamos falando de Noé, estamos falando da geração antes do dilúvio. O próprio Jesus disse, olha para essa geração aí. É assim que vai ser. Agora, olha também para esses acontecimentos. É logo após esses acontecimentos que vai acontecer. Agora, olha para a vida do povo. Eles vão estar comendo, eles vão estar bebendo, eles vão estar casando, eles vão estar comprando, eles vão estar vendendo. Tudo será normal. Não haverá nenhuma normalidade na terra, gente. Não vai haver um foguete, uma estrela que desceu, um anjo que desceu, não. Tudo acontecerá de uma maneira normal, com respaldo. Eu até já sei o que eles vão falar quando a igreja for arrebatada. E se você aguçar os seus ouvidos, você vai conseguir dizer assim, está acontecendo, é mais uma profecia se cumprindo. E aí no outro dia, acontece outra coisa, você ouve falar de outra coisa, aí você vai dizer, mais uma profecia se cumprindo, até fechar o mapa, até fechar todo o contexto. Na parábola das virgens, tinha 5 loucas e 5 prudentes, mas todas eram virgens. Todas estavam esperando. Todas estavam ouvindo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu que não encheu a lamparina? O que aconteceu com essas 5 noivas? O que aconteceu? Será que foi o trabalho que distraiu? Será que foi a tristeza que distraiu? Será que foi a depressão que distraiu? Alguma coisa aconteceu com essas noivas. Porque elas eram iguais e elas estavam no mesmo lugar. Deus levanta João para profetizar. Agora, querido, Deus levanta um louco que come, que se veste, né, que come gafanhoto. Levanta um homem dentro de um deserto. E aquele deserto, querido, não era essas areias fininhas que a gente vê na praia, não. O deserto que João Batista pregava era pedregulho em cima de pedregulho. A areia era grossa. Quando o vento batia, que ela vinha para a pele, ela arranhava a pele. Quando João Batista, no deserto, era infestado de serpentes. Era infestado
de serpentes que, quando elas picavam o homem ficava ali ardendo, queimando até morrer. Era um veneno terrível que ardia e queimava o homem. Nesse deserto onde João Batista pregava, era assim, ó, das serpentes, das víboras do deserto. Víboras, cheio, embaixo das pedras, saíam elas aos montão. O Senhor levou João para um lugar totalmente improvável. João era um homem improvável. O lugar onde ele pregava era um lugar improvável. Às vezes você olha para a sua casa, o chamado que Deus tem, querido, é com você mesmo. Não é com ninguém mais, não. É seu. Aí você olha assim, Deus, a minha casa, como eu vou ser a voz que clama no deserto com essa casa, com esse trabalho, com essa saúde, com essa idade? É com você mesmo que Deus está falando. É você foi o escolhido. Hoje eu falei com alguém que amo muito, não para. Tem uma luta na casa, não para. A esposa ficou doente, não para. É você mesmo. E Deus levanta João. E você, pasmem, que não tinha ventilador, estrutura de som, tudo limpinho. Lá tinha, era pedregulho, um sol terrível de dia, à noite um frio terrível à noite. E vinham pessoas de toda a Judéia, de toda Jerusalém e nas regiões circunvizinhas ao Jordão, para ver a pregação de João Batista. E quando ele viu aquela multidão chegando, ele só sabia dizer: é chegado o reino dos céus. Arrependa-te, arrependa. É hora de se arrepender. É hora de se arrepender. E nós sabemos que João chamou alguns da multidão de víboras. Esse aí é uma maneira bem educada de tratar os visitantes. É uma maneira, não tinha lá visitante, seja bem-vindo. Tinha não. O que tinha era raça de víboras. E assim, Deus levantou João para falar àquele povo. Mas não tinha mimimi, não. Não tinha, não me deu a paz do Senhor, não falou comigo. Eu queria estar ali, não estou. Não. Mas Deus estava operando naquele lugar, porque era preciso que se anunciasse que Ele viria. Hoje nós estamos aqui fazendo culto com a planta da arca na mão, porque é preciso anunciar que Ele vem. Nós estamos na mesma situação de João, mas só que nós ficamos preocupados em colocar um ambiente agradável, em fazer uma mensagem agradável, mas João não se preocupava com isso, não. A preocupação dele era: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. O que será que levou João a ser assim, um pouco mal educado, né? Duro na sua pregação? Eu vou te dizer o que aconteceu para João ficar desse jeito. Às vezes os pastores ficam assim também.
Não havia tempo. Sim, não havia tempo. Muito bem colocado. Não havia tempo para ele dizer, vem cá, que eu vou fazer um cafuné na sua cabeça. Jesus é bom. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não havia tempo. Havia um senso de urgência. Havia um senso de urgência. Jesus viria e ele sabia que era o Messias que estava vindo e ele estava ali para preparar o caminho. Ele estava ali para preparar o caminho. Este é o sentimento dos líderes atuais. Nós vimos aqui a pregação do pastor Jean, eu ainda achei muito grosseira. Ah, porque e a Bíblia, e é isso, e é isso. E ele grita, né? E ele é duro, né? Ele mesmo disse que é muito diferente, e é realmente, mas ele fica com o gênero dele, eu fico com o meu. Cada um de nós temos o nosso estilo. Mas é o senso de urgência que faz isso. Você fala com o filho, se arruma porque eu tenho que ir para o médico, e ainda tem 4 horas. Se arruma porque nós temos que ir para o médico, e ainda tem 3 horas. Mas quando tem 20 minutos, você diz, se arruma. Anda logo. Ah, mas eu ainda quero. Bora. Vambora, rapaz. Não tem mais tempo. Ah, não, a senhora está muito nervosa. Vambora, cara. Eu não quero nem saber o que você vai falar. Vambora. É o senso de urgência. Nós não podemos olhar um rebanho, não podemos olhar a igreja e fique com o seu mimimi. Não precisa ler tanto assim, não precisa tanta santidade assim. Que amor é esse? Que você vê uma ovelha caminhando para o abismo e você deixa. Minha avó dizia que por falta de um grito se perdia um rebanho, né? Nem sei de onde saiu esse ditado. Mas é verdade. É por falta de um grito. É por falta de você dizer, acorda, vamos. É este o momento da igreja. E João, ele estava ali quando perguntaram para ele se ele era o Cristo. Porque olha só, o testemunho de João, ele era tão grande. A autoridade de João era tão grande que as pessoas confundiram ele com o Cristo. Perguntaram para ele, é você o Cristo? É você? E ele falou assim, não, gente, não sou eu não. E olha que ele não fazia milagre, hein? Ele foi confundido com o Cristo sem fazer milagre. Não sou eu não, porque dele eu não posso nem desatar as sandálias. Dele eu não posso nem desatar as sandálias. Mas ele pregava com veemência. E o que aconteceu? Que ele ficou tão esquentado. É porque vinham pessoas de todos os lados. Era uma multidão, gente, no deserto, cheio de serpentes e sol na cabeça. Era uma multidão num deserto cheio de víbora e sol na cabeça. E quando ele viu aquela multidão, veio junto com a multidão os fariseus, veio junto os saduceus, veio junto os hipócritas, veio junto com o povo que queria arrependimento. Será que parece com a gente hoje? Querido, junto com a igreja, junto com aqueles que querem arrependimento, vem pilantracinha, que querem tomar a igreja, que querem desvirtuar, satanista que querem ir para as salas das crianças. Eles dizem que a área mais vulnerável da igreja é a salinha, porque ninguém quer ficar. Deus que abençoe as professoras, porque é uma função maravilhosa. Cuidar das crianças. Então, querido, junto
junto com aquele povo que ouviu falar daquela voz que clamava no deserto, que queriam conhecer João, que queriam ouvir o Evangelho, vieram muitos, muitos. E João sabia. E quando João olhava, ele via alguém aqui pronto para se arrepender. Alguém aqui cheio de vontade de se arrepender e de se batizar. Mas ele olhava também e ele via o fariseu. Ele via aquele que estava ali só para se dar bem. Só para dizer que queria se batizar. Então eles diziam: raça de víbora. Sabe por quê, querido? Porque essa raça, eles querem a beleza da igreja. Eles querem os cargos da igreja. Eles querem o púlpito. Essa raça que João viu e identificou junto com aqueles que tinham o coração contrito, que é a obrigação do líder, pedir a Deus que mostre. Olha, querido, hoje em dia, os pastores estão, falei hoje com meu genro, hoje em dia os pastores estão com mais trabalho de enxotar os bodes do que de cuidar das ovelhas. Porque hoje o trabalho é vocês mandar identificar o bode, o leão, o urso e dizer fora. Eu já identifiquei aqui alguns. A igreja não sabe, mas já teve alguns que eu disse fora. Fora. Nas ovelhas do Senhor, não. E João era assim também. Não tinha 20 aqui, mas tinha um ali que ele dizia: ah, fariseu, tu tá ali, né? Tu soube que estava batizando e você veio. Você soube que estava tendo uma glória aqui, um mover de água aqui, né? Você soube que havia profecia, que havia presença de Deus. Porque esse povo, eles querem os melhores assentos da igreja. E este povo não quer saber de Deus. Eles querem a beleza do culto. A presença do culto. Eles querem a harmonia, a graça, a unção derramada. Eles querem a evidência. Querem o mover das águas do Jordão, mas eles não querem purificação. Querem o mover das águas. Oba! Está ali o batismo. Quem está batizando é homem de Deus. A igreja está cantando. Que maravilha, eu quero ir. Eu quero mover dessas águas. Mas purificação ele não quer, não. Ele quer ter o direito do santo. Ele quer ter o lugar do santo. Ele quer ter o privilégio do santo. Mas ele não quer purificação, ele não quer, isso não está nos planos dele, gente. Ele não tem plano de purificação. Ele não tem plano de arrependimento. É por isso que João fala também. O machado já está posto na raiz da árvore. Olha, gente. O machado já está posto na raiz da árvore. A árvore fala do homem. E é ele que limpa a eira. É ele que com a pá vai limpando a sua igreja. Vai limpando a eira. Ele tem a pá na mão e o machado já está na raiz. Para ser junto e queimado.
Porque aquilo que é fruto, aquilo que é bom, vai ser guardado. Mas aquilo que é pecado, aquilo que é injúria, aquilo que é mentira, aquilo que é fofoca, aquilo que é do homem, vai ser junto para quê? Para queimar. O machado já é posto na raiz das árvores. Não se engane, Jesus está limpando a igreja. Eu estou falando da igreja da face da terra, gente. Não é Monte Sinai só, não. Eu estou falando do evangelho no mundo. Vocês vão ver aí o que ainda vai acontecer. O que vai ter gente aí caindo, o que vai ter de líderes aí caindo, o que vai ter de... É a pá do Senhor limpando a eira. É a pá que está juntando para queimar. Então, querido, ele via de longe esses fariseus. E aí o que foi que ele falou? Arrependei-vos. Mas, presta atenção comigo. O arrependimento, você não vê. Eu não posso olhar para Renata e ver o arrependimento dela. Mas ele fala de arrependimento junto a frutos de arrependimento. Ele fala do arrependimento e dos frutos. Então eu olho para ela e eu não posso ver o arrependimento. Mas eu posso ver os frutos. Porque o arrependimento, ele é interno. Mas os frutos, eles ficam à vista. Os frutos estão aqui, ó. Se eu olhar para a sua vida, eu vejo o fruto. Se eu olhar para a sua vida, eu vejo o fruto. Como é essa pessoa? Olha aqui o fruto dela. Eu não vejo o arrependimento. O arrependimento eu não vejo. Mas o fruto eu vejo. Então, querido, se uma semente de justiça, uma semente do evangelho foi plantada dentro do seu coração, imediatamente vai vir os frutos. Os frutos. Eu conheço pessoas que se arrependeram, vieram para a igreja, se converteram e imediatamente você vê os frutos, gente. Não existe isso. Deus sabe do meu coração. Eu minto pra caramba, mas eu me converti. Eu faço muita fofoca, mas eu me converti. Ué, e cadê o fruto? Onde está o fruto? João associou conversão a fruto. Se não tem fruto, não tem conversão. Se tem fruto, é a evidência. É a evidência, logo. Você vê logo. Não demora, não. Você olha e você já vê o fruto. Então, não é, eu me converti. Sentei no banco da igreja e acabou. Mas eu não tenho fruto nenhum de arrependimento. Eu continuo desobediente, eu continuo mentindo, eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu sempre vivi, mas agora eu sou crente, não é não. Mas agora eu me converti. Não se converteu não. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Fruto de fidelidade. Fruto de obediência. Fruto de presença no culto. Fruto de todos olharem para você e dizer: olha que fruto!
Fruto todo mundo vê. Conversão não. Porque o que muitos chamam de conversão, eu chamo de qualquer coisa, menos de conversão. É por isso que as pessoas não acreditam. É por isso que na nossa família tem pessoas que dizem que são crentes, mas você não acredita. É por isso que na nossa rua, no lugar onde trabalhamos, tem crentes que você não acredita. Porque é crente sem fruto de arrependimento. O arrependimento dá fruto. O arrependimento dá fruto. O arrependimento dá fruto. A conversão dá fruto. O arrependimento dá fruto. Não tem outra. Não é porque eu conversei, mas cadê o fruto? João falou isso. Olha, não é dizer que se arrependeu não, hein? Arrependimento, ele é seguido de fruto. E a Bíblia diz que já é colocado. Quando falaram para João, perguntaram a ele quem ele era. Ele podia dizer, eu sou um milagre de Zacarias com Isabel. A minha linhagem aqui, ela é profética. Eu sou aquele que Deus enviou para clamar, para preparar o caminho. Não, ele falou assim, eu sou uma voz no deserto. Você pode dizer que você é uma voz, ou você é um ruído. Você é uma voz no deserto? Você é uma voz que de eloquência, uma voz de evidência, você tem uma voz profética, você tem como falar de Jesus através dos seus frutos. A sua voz é a voz de João. Você é esta voz? Ou você é um ruído? Quando te ouvem, quando as pessoas te ouvem, te veem, te analisam, elas querem ser crente ou desviar? Elas querem ser crente. Qual é a sua voz? Você é a voz que se cala diante da blasfêmia. O céu ouve a sua voz em oração. Aleluia. O céu pode ouvir a sua voz em oração. O mundo pode ouvir a sua voz anunciando a palavra. Você é uma voz que clama no deserto deste mundo, no deserto da blasfêmia, no deserto das leis que não agradam a Deus, no deserto das filosofias, no deserto desta mistura pagã. Qual é a sua voz? É a voz que clama, vindo de Deus? Ou você é um ruído que não quer dizer nada? Lá no seu trabalho, qual é a sua voz? Lá no quartel, qual é a sua voz? Você é a voz que clama? Ou você é um ruído que ninguém vê nada? E muitas das vezes é um ruído tão ruim que a pessoa não quer nem ficar perto. Meu Deus, que isso? É crente, é budista, é espírita. Que é isso? que é essa mulher? Que ela chegou com uma roupa tão terrível no trabalho. Ela chegou de uma forma tão terrível no trabalho, que as pessoas que olham assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eita Deus, o que é isso? Isso é
é uma crente ou é uma Jezabel. E na hora do testemunho com o patrão? E na hora do testemunho em casa? Meu Deus do céu, que é isso? E é crente esse troço? A mais mentirosa, a mais fofoqueira, a mais terrível. Isto não é voz, isto é ruído. Ruído que dói nos ouvidos, que ninguém quer escutar. Que ninguém quer escutar, porque a voz que clama no deserto, como o pastor Davi já falou aqui, você falava e eu fingia que não ouvia, mas aquilo martelava na minha cabeça. Fala com fulano. Ah, mas ele não está ouvindo. Fala, ele finge que não está ouvindo, mas ele está ouvindo. A voz que clama no deserto, ela fica registrada na mente e no coração. Seja uma voz profética, seja uma voz que fique na mente do pecador, seja um divisor de águas, seja a voz que diz que ele vai voltar. Eu sou a voz que digo que ele vai voltar. Eu tenho um posicionamento. Eu estou aqui. Olha, eu não estou de um lado e do outro. Eu não tenho uma voz hoje e uma outra voz amanhã. Eu não digo que ele vai voltar hoje e com as minhas ações eu começo a dizer que vai voltar nada. Se você achasse que Jesus ia voltar, você não era mentiroso do jeito que você é. E se esse Jesus que você está dizendo que vai voltar a vir, você não vai. Está dizendo que ele vai vir por quê? Por quê? Porque se ele vir, você vai ficar, filha, porque você é a pior que tem aqui. Quantas pessoas falam na sua casa e ninguém ouve mais? Quantos maridos falam e ninguém ouve mais? Quantos pais falam e ninguém ouve mais? Por causa do testemunho. João tinha um testemunho tão forte, a ponto de ser confundido com Cristo. Que você possa ter um testemunho. Que alguém, um filho, uma nora, pergunte assim: como foi que você suportou? Olha, não é brincadeira não. Você é crente mesmo, hein? Que crente. Que fé. Que força. Que unção. Que glória. Que testemunho. Aí você vai ser ouvido. João chamava de víbora, pregava da maneira mais seca, mas todo mundo ouvia. E baixava a cabeça, e dizia: que dureza, mas fala, Deus, fala, não está amaciando meu ego, não é coach, mas fala. Fala, fala, mãe, fala, pai, fala, minha amiga, fala, porque quando você fala, labaredas de fogo descem sobre mim. Pode falar, não precisa amaciar não, pode ser duro, mas fala, porque são palavras de vida eterna. São palavras que vai me trazer o arrependimento. Eu não vou sair daqui com o meu ego inflado, mas eu vou sair melhor para o reino, mas eu vou sair sabendo a minha posição, eu vou sair deixando o pecado, eu vou sair deixando a calcatrua, eu vou sair deixando a mentira, eu vou sair lendo a Bíblia.
Vou sair daqui hoje à noite, eu vou ler essa palavra, nem que seja uma folha, nem que seja um versículo. Fala, porque a tua voz é a voz que clama no meu deserto. Oh, aleluia. É uma voz que clama no nosso deserto, querida. Você pode estar amargurada, você pode estar triste, você pode estar contaminado de pecado, de álcool, de vício, de desejo pelo mundo, mas essa voz, ela entra no teu deserto, ela tira as serpentes. Ela entra no deserto da tua alma. Fala, porque essa palavra entra na minha alma. Fala, porque se eu estou triste, eu fico bem. Fala, porque esta voz é a voz de Deus. Esta voz, todas as vezes que Deus fala neste altar, não é um homem, não é uma mulher, porque se há santidade neste altar, e se há santidade nesse altar, a palavra ela cura a tua alma, a palavra ela invade o teu coração, a palavra faz um efeito lá na tua casa. Meu Deus, que palavra é essa? Não pode ser palavra de um homem, não pode ser palavra de uma mulher, porque fala e o meu coração queima, fala e as serpentes do deserto vão embora, elas saem das tocas, elas saem dos pedregulhos e elas vão tudo embora, com o seu veneno, as serpentes vão embora. As que estão dentro de mim e as que estão na minha casa, elas saem, elas vão embora. Noite de palavra é noite de serpente sendo esmagada. Noite de oba-oba. Noite de qualquer um pregando sem santidade. Noite em que o altar e que a igreja não está em conformidade com a planta que Deus deu para Noé. É simplesmente um oba-oba, tudo pode, não tem problema. Sexo sem casamento não tem problema. Não tem problema, fumar onde ninguém vê, não tem problema. Não tem problema mentir um pouquinho ali, enganar um pouquinho ali, não tem problema. Mas a voz que clama no deserto é a voz de um homem de autoridade, cheio do Espírito de Deus. E quando ele clama, e quando ele fala, as serpentes da alma vão embora. As serpentes que rodam os nossos filhos vão embora. Rabanda Yassu Decovanai. Sai no nome de Jesus. Debaixo das tocas, debaixo dos pedregulhos. Ah, pastora, mas o sol está quente na minha cabeça. O deserto está terrível. Mas você sai desse deserto com todas as serpentes esmagadas. Você sai deste deserto direto para as águas purificadoras do Rio Jordão. E ele batizava, e ele batizava, e ele preparava o caminho, e as pessoas desciam as águas, e as pessoas se arrependiam, e quem era fariseu saía, e quem era hipócrita voltava, mas ficavam os santos, aqueles que iriam descer as águas, aqueles que iam preparar caminho junto com João, até o dia de Jesus ser batizado. E uma pomba descer do céu e dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ministério de louvor. Que todas as serpentes da sua alma sejam pisadas nesta noite pelo poder da palavra de Deus. Que você tenha fruto, que o seu fruto seja 100 por 1.
que esta palavra seja uma semente no seu coração, que frutifique e que você possa dar frutos, que você possa ser batizado com o Espírito Santo, porque foi uma das coisas que João falou. João falou: eu vos batizo com água. Oh, Rabaçu de Covanai, Rabacei de Canta, Rabaçu. Pode ficar de pé, querido. Amandarás. Canta, Rabaçu de Canta. Som. Fica para descer as águas aquele que quer arrependimento, aquele que veio só para aparecer, aquele que veio para destruir a obra do Senhor, aquele que veio para enganar, para dividir a igreja, aquele que veio só para estar no meio dos santos. Esses fariseus não ficam. E João disse para ele: eu sou a voz que clama no deserto. E hoje a igreja está clamando no deserto e está dizendo: vem, se arrependa hoje, deixe o pecado, deixe de ser morno, porque Jesus está voltando, não para uma igreja morna, não para uma igreja fria, não para o engano. Você é noiva, você é linda, você é adornada, está sendo preparada, já esmagou as serpentes do deserto. Oh, igreja amada minha, noiva minha, querida minha, você já esmagou as serpentes do deserto? Já ouviu a voz que clama, chamando ao arrependimento? Já matou as serpentes, aquelas que estavam aparecendo e aquelas que estavam escondidas debaixo dos pedregulhos. Agora é só esperar, porque João esperou e ele chegou à margens do Rio Jordão. Chegou lá e a pomba disse: olha aí, é ele, aquele que estava para vir, é ele. E João falou para aquele povo: vem, desce as águas desse rio, porque essas águas são águas purificadoras. Mergulha no rio do Espírito esta noite. Não perca a oportunidade de mergulhar e de deixar a velha criatura lá no fundo e sair deste culto esta noite purificado, arrependido, pronto para dar frutos. Arrependimento seguido de fruto. Esta é a palavra nesta noite. Frutos. Fruto. Santificação. Obediência. Leitura da palavra. Frequência aos cultos. Dízimo. Oferta. Vem, há um profeta nesta casa. E há um rio com águas purificadoras. E João falou assim: eu vos batizo com água. Oh, meu Deus! E aí ele foi lá para Atos
os batizo com água. Mas vai vir aquele. Ora cheia canta na basura, cheia canta na banai. Ei! Carabaço de canta na basura. Por isso as serpentes foram pisadas. A serpente que estava fazendo você desistir, querer desistir, ir embora da igreja, te colocando desânimo. Essa serpente foi esmagada hoje. E ele disse: olha, desce aqui na água, desce, desce, desce. Desce desse rio. E eu vou batizar com água. Mas lá em Atos 2 está registrado. E veio um vento veemente, impetuoso. E esse vento veio sobre as pessoas. E todos foram batizados com o Espírito Santo. Depois do rio, depois do mergulho no rio, eu batizo com água. Mas tem um, e ele vem. Tem um que está chegando. Tem um que está voltando. Tem um que é Deus. Eu sou homem, não sou digno nem de desamarrar a sandália. Eu sou homem, mas está vindo aí. Está vindo aí um que é Deus. Mas Está aí vindo aí um que é Deus. E ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Com fogo. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Aleluia. Receba o Receba o selo do Espírito Santo. Receba. Receba. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. A força.
arrebatado. Receba o selo para o arrebatamento. Receba o selo para o arrebatamento. Receba o selo para o arrebatamento. Aleluia. Aplauda o Senhor. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem. Oh, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, Acontecerá. Você está com a oportunidade de estar ofertando a casa do Senhor.